Olá, pessoal, tudo bem? Vamos nesse bate-papo, vamos para mais uma live sobre contratos. Vamos tentar ajudar advogados e advogadas a conquistar a estabilidade com a advocacia extrajudicial, elaborando, revisando ou analisando contratos. Eu já tenho conversado sobre esse tema aqui e lá no meu canal no Instagram já tem um tempo. Muito obrigado a todo mundo que está entrando aqui no Instagram, todo mundo que está acompanhando aí pelo YouTube. Um prazer imenso ter vocês comigo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre um assunto que é tão importante e sobre um assunto que é um tanto quanto desafiador, se refere às oportunidades que a advocacia extracontratual, sobretudo a advocacia contratual, podem oferecer nesse ano que está se iniciando hoje. E olha, para mim, não são poucas as oportunidades. Não sei qual que é a sua ideia, se você enxerga que é muito, que é pouca oportunidade. Queria até que você comentasse aí. Comenta o que você enxerga para a advocacia contratual em 2022. Eu vou dar minha opinião e, obviamente, aqui não vai dar tempo da gente poder traçar o caminho das pedras, mas certamente a gente vai conversar um bocadinho sobre esse mercado que vai ser, a meu ver, muito bom em 2022. São três detalhes principais que eu enxergo para 2022, três incríveis oportunidades que a gente tem aí debaixo do nosso nariz. No meu caso, nariz um pouquinho grande, mas está valendo. E queria até saber se aqui no Instagram está todo mundo me ouvindo direitinho, se tá bacana, se dá para poder ouvir ou não. E do YouTube, certamente, dá para poder ouvir e acompanhar muito bem. Bem, são três cenários principais. Isso aí, Felipe Bartolomeu, sempre ótimo. Raíssa, obrigado pelo feedback. Que bom, Felipe, que estão ouvindo bem. Pessoal, olha só, para mim nós temos três cenários principais que mostram que 2022 vai ser um grande ano para quem resolver ou para quem atuar com contratos. O Felipe já antecipou aqui que, de fato, de forma geral, advogados trabalham com contratos o tempo inteiro, mas 2022 eu enxergo que vai ser um pouquinho atípico e com algumas possibilidades a mais. Principalmente nesse ano por se tratar ano eleitoral. Mas não só por se tratar de ano eleitoral, aliás, as eleições são um dos tópicos pelos quais eu acredito que 2022 vai trazer uma série de oportunidades para poder atuar com contratos, mas só um desses tópicos. Vamos para outros pontos que eu entendo que realmente vai ser uma grande oportunidade. Dos três pontos principais, eu entendo que eleição, já mencionei, é algo que realmente vai trazer à tona uma necessidade de uma atuação profissional muito forte por parte dos advogados. Um segundo ponto, que é investimento em infraestrutura, a gente vai conversar bastante sobre esse aspecto, e uma notícia ruim que se refere à inflação. Infelizmente, inflação é algo que também vai fazer com que os advogados que atuam com contrato tenham mais que nunca que se exercitar em alguns aspectos muito específicos, sobretudo na parte negocial, na parte de negociação, na parte de análise de contratos. Vamos começar invertido, eu falei três tópicos, eu vou começar trabalhando com o último dos quais eu falei, que é a inflação. A inflação, infelizmente, muitos economistas estão indicando, grande Apolinário, muito bom, sucesso para todos nós. Mas vamos lá para a inflação. Inflação, infelizmente, tem sido indicado como um fator por muitos economistas que deve perdurar ainda alta para 2022. Infelizmente, a pandemia ainda não acabou, a China tem algumas restrições, ela geralmente é a mais rígida, e se Omicron fizer, ela leva em consideração alguns aspectos que o resto do mundo não leva, ela não leva em consideração só morte, só falecimento, ela leva em consideração outros aspectos, e se ela fechar as portas novamente, a gente vai ter falta de produtos ao redor do mundo, e isso pode acelerar ainda mais a inflação. Mesmo que isso não aconteça, a gente já percebe, eu tenho certeza que todos vocês já notaram ao longo dos últimos
dos últimos meses, aumento em preço de combustível, aumento em uma série de coisas, e GPM lá nas alturas, e INCC lá nas alturas, e, inevitavelmente, o que isso causa é inflação, mas causa lá na ponta para o advogado um aspecto que, enquanto muitos enxergam como, nossa, poxa, isso é horrível, a gente tem que enxergar isso como uma grande oportunidade. Em que aspecto? Quando a gente fala em inflação, principalmente naqueles contratos de grande duração, a gente fala numa alteração dos custos, a gente fala em alteração de preço dos produtos, alteração no preço do fornecimento, alteração em vários itens diferentes. Então, vamos imaginar, contrato de locação. O Felipe está mencionando aqui o IGPM, mas isso é um exemplo muito claro que aconteceu e que vai ainda perdurar durante algum tempo. Uma inflação, um IGPM que reajusta 20%, 30%, 35% em um período curto, faz com que uma locação de 10 mil reais vá para 12, 13, 14 mil. Então, isso às vezes inviabiliza e é necessário uma certa renegociação, é necessário rever esses contratos. Mas eu estou falando em locação, tá? Agora vamos imaginar, por exemplo, um fornecimento de matéria-prima ou uma construção, uma obra. Um contrato de obra que precisa ser executada a um custo de R$1 milhão, de repente, por alteração em todos os seus custos de matéria-prima, sai de R$1 milhão e vai para R$1,3 milhão, R$1,350 milhão. Como que uma construtora consegue manter aquela proposta que ela havia feito anteriormente? Isso, ao longo de 2022, deve perdurar, e aí muitas pessoas já viram e falam assim, Franco, mas beleza, a inflação pode até acontecer, mas isso já está acontecendo em 2021, então as pessoas já estão habituadas. Às vezes, nos contratos de longa duração, isso não foi alterado, ou mesmo que tenha sido alterado em 2021, ainda não refletiu uma continuidade em 2022, e vai ser necessário, talvez, uma nova renegociação para 2022. E aí, de novo, a necessidade de advogados verificarem as cláusulas dos contratos vigentes para tentarem negociar. Então, a gente tem uma série de acontecimentos que podem refletir de maneira muito clara na necessidade de uma atuação do advogado, uma atuação sua, uma atuação minha, para analisar os contratos. O contrato, de fato, ele se torna absolutamente inviável se não houver uma renegociação. E é papel de quem renegociar? Daqueles que firmaram os contratos? Sim, é um papel muito importante deles, mas mais do que nunca o papel dos advogados. Eu tenho recebi em 2021, e certamente isso vai perdurar durante 2022, algumas situações de contratos que ficaram inviáveis do ponto de vista de execução e que era necessária uma verificação de uma readequação de cláusula ou, quem sabe, da rescisão do contrato. Então, são dois pontos que podem acontecer. Eu sempre entendo que uma adequação do contrato é muito melhor para as partes do que uma rescisão contratual. Mas a rescisão contratual pode acontecer e isso acontecendo, de novo, o papel do advogado. Então, percebam como que a inflação, se por um lado pode ser muito ruim do nosso ponto de vista econômico, do ponto de vista de atuação do profissional da advocacia, pode ser muito bom, pode ser uma oportunidade de atuar de uma maneira mais incisiva com a análise e a renegociação dos contratos. E aí, nesse âmbito, a atuação em termos de negociação por parte do advogado passa a ser uma atuação que se mostra muito mais forte, muito mais potente do que simplesmente uma atuação ali de verificar o contrato e ponto. Então, a inflação do ponto de vista econômico é ruim, mas do ponto de vista de oportunidades para a atuação de advogados é muito boa. Esse é o primeiro ponto que eu trouxe aqui para vocês, e a gente tem um segundo ponto, mas antes de passar para esse segundo ponto, eu queria ouvir a opinião de vocês. Vocês que estão aí acompanhando, enxergam que isso é uma oportunidade de negócios também, que o advogado vai ser demandado para poder atuar de uma forma mais incisiva em negociação,
ou mesmo para fazer a notificação de rescisão contratual ou não? Qual que é a opinião de vocês aí para a gente poder bater papo, conversar aqui efetivamente? Enquanto vocês vão me respondendo aqui, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, e muito boa noite para quem está chegando agora, vamos trazer o segundo tema que se refere à eleição. Eleição, pessoal, eu não quero entrar no mérito de questão política, tá? Quem é meu aluno sabe que eu não trago questão política há muito tempo, eu não gosto de abordar questão política em sala de aula, não gosto de abordar questão política aqui nos meus meios de comunicação, e não o farei hoje de novo. Mas eu vou abordar o ponto que é, sem dúvida nenhuma, a eleição. Franco, o que eleição tem a ver com advocacia, com contratos? Tudo tem muito a ver. E eu não estou entrando no mérito da advocacia voltado para o eleitoral. Esse tipo não é algo que eu atuo, não é algo que eu já atuei, eu não gosto, não atuo. Mas eu me refiro à atuação em contratos durante o período de eleição. Vamos pensar, a gente tem um fundo eleitoral maravilhoso, né? É uma coisa maravilhosa o que fizeram com a gente, quase 6 bilhões de reais que vai ser jorrado nesse ano de 2022. É um absurdo, um valor, um montante completamente surreal. Mas esse montante surreal vai ser jorrado na economia, pelo menos eu também não quero entrar em questão de corrupção, se todo vai, se não vai, se vai ter treta ou se não vai. Vamos entrar na parte séria do negócio. A parte séria do negócio envolve a necessidade de várias contratações. Os políticos, aqueles que vão se candidatar a vereador, a governador, a presidente, a deputado, a senador, eles vão precisar de fazer alguns contratos. Alguns, não, muitos contratos, e sempre contratos por prazo determinado, contratos temporários, contratos de curta duração. São contratos de locação, contratos de marketing, contratos de mídias sociais, para elaboração de campanha, contratos que são voltados para o desenvolvimento de brindes nas mídias sociais, enfim, são inúmeros contratos que serão firmados durante esse período. E aí nós temos dois grandes polos de advocacia. Nós temos os advogados que atuam para esses candidatos e que vão ter o mercado deles, que eles já estão lá garantidos, já tem, todo o mercado trabalhando. E, por outro lado, nós teremos aqueles advogados que vão prestar serviços para os fornecedores. São aqueles advogados que terão um mercado de atuação voltado para aquelas pequenas empresas, ou médias empresas, ou grandes empresas que atuam em campanhas eleitorais. Então, vão ser advogados das mais variadas atividades, elaborando, revisando ou analisando contratos fechados para fornecimento de serviços para os fins eleitorais. Não serão poucos. Convenhamos, a gente está falando de 5,7 bi se esse dinheiro todo for gasto, que é um absurdo, repito, mas que vai entrar no mercado e a maioria das vezes vai entrar em contraprestação a um serviço, a um fornecimento, a um produto, a uma locação. Obviamente, isso precisa, e cada vez mais os nossos meios de fiscalização eleitoral estão levando em consideração todos os cuidados necessários, e a fiscalização está aumentando. Nesse momento, aqueles que atuam com contratos, eles vão precisar se preocupar com a rigidez do contrato. Para isso, advogados. Então, vejam que esse é um mercado que acontece a cada 2 anos, que na maioria das vezes aqueles que já prestam serviço para os candidatos já estão lá, eles já tem aquele núcleozinho fechado, se você estiver dentro dele, ótimo, se você não estiver dentro dele, não custa tentar entrar também, mas eu não estou me referindo só a esse mercado, eu estou me referindo àquele mercado da advocacia contratual, dos prestadores de serviços para os candidatos. E esse é um mercado muito grande, é um mercado que vai ter uma demanda muito grande. Nesse mercado tem um detalhe muito importante. A demanda ela tem um pulo muito rápido, ela precisa ser feita em um curto espaço de tempo. Então, aqui os contratos precisam ser feitos de uma maneira muito célere. Nós falamos, então, 2 dos 3 cenários que eu trouxe para vocês que eu achava importante.
que são oportunidades para 2022. Agora nós temos um terceiro cenário, um mercado muito grande, e esse para mim é o maior de todos, e é a maior oportunidade que tem e que haverá para 2022. É o mercado da infraestrutura. Informações demonstram alguma coisa em torno de... Isso tem variações, tá? Mas foram várias concessões, foram vários leilões que ocorreram agora no final de 2021 e que vão ser executados durante 2022. Esses leilões são, sobretudo, para o 5G, para a implementação do 5G no Brasil, são para concessões relativas a portos e estradas. As informações variam bastante, mas tem informações que dizem que haverá investimento na ordem de 160 bilhões de reais a 1 trilhão de reais durante 2022 para a execução de todas essas obras. Vamos imaginar que isso não se realize, que nem 160, nem 1 tri, que se realize um quinto disso, 30 bilhões de reais. 32, 33 bilhões de reais. Mesmo assim, vocês concordam comigo que é um valor muito alto? É um mercado muito grande? Mas, Franco, tá bom, você está falando aí de grande investimento. O que vai acontecer na prática é simples. Um investimento desse porte, quem está assumindo uma determinada obra vai receber ou vai investir tantos bilhões, já tem os grandes contratos prontos para poder, os grandes escritórios de advocacia prontos para poder atuar, e eu, que não sou nenhum figurão desse, para atuar em um contrato de 1, de 2, de 3 bilhões. Como que eu vou atuar com contratos nesse mercado? Simples. Se a gente enxerga só essas grandes empresas, realmente o mercado é mais fechado, é mais restrito e é mais direcionado para aqueles grandes escritórios que atuam nesse mercado, para aqueles escritórios de grande porte do eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Então, são esses que vão prestar os serviços para essas grandes empreiteiras, para essas grandes construtoras que vão ser responsáveis por essas obras. Só que o que muita gente esquece é que essas empreiteiras, quaisquer que sejam elas, e eu falo de carteirinha, porque eu atuo com algumas delas, elas não dão contas de realizar todos os serviços. Então, o que elas fazem? Elas subcontratam. Elas contratam fornecedores de pequeno porte, fornecedores de médio porte, fornecedores de grande porte. E essas de grande porte subcontratam. E as de médio porte também subcontratam. Então, é uma cadeia enorme de subcontratação. Quando a gente fala de uma cadeia enorme de subcontratação, a gente fala de uma centena de contratos que são firmados. Então, vamos pensar que uma determinada empresa está pensando em investir 5 bilhões em um determinado setor de infraestrutura, construção de rodovia. Quando essa construtora se aloca em um determinado local, ela vai precisar, nesse determinado local, de levar muita gente. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. 5, 6, estou chutando, tá? Quando ela leva essa quantidade de pessoas para essa cidade, ela precisa de fornecedores da própria cidade. Ela precisa de hotéis, ela precisa de restaurantes, ela precisa de pequenos fornecedores de material de construção para aquelas coisas pequenas, ela precisa de fornecedores de empresas que locam equipamentos, que locam alguns produtos, ela precisa de uma série de itens ali que são os pequenos empresários daquela região que vão fornecer. Elas vão fornecer, então, vão buscar, vão encontrar ali locadores de pequeno porte naquela cidade, pequenos hotéis, pequenos restaurantes. Além disso, ela vai subcontratar umas partes muito grandes da obra, com outras grandes empreiteiras. Essas grandes empreiteiras vão seguir pelo mesmo caminho e vão ter a necessidade de investir, de subcontratar também. Então, pense, a grandona aqui de cima, ela vai injetar todo o dinheiro, ela vai subcontratar aqui. Essa vai subcontratar de novo e essa vai subcontratar. Então, apesar de nós termos um contrato grande aqui em cima, eu não estou falando só deste grande contrato. Eu estou falando de todos os contratos que vão descendo em cadeia até chegar numa parte aqui embaixo que nós teremos muitos contratos a serem elaborados, revisados ou analisados
por uma imensidade de profissionais. Então, quando a gente pensa nesse investimento bilionário em infraestrutura, a gente tem que enxergar que esses pequenos todos que estão aqui embaixo e esses médios todos que estão aqui embaixo, eles vão precisar analisar, elaborar ou revisar contratos. Tá, Franco, mas esses contratos eles já vêm empurrados de cima para baixo. Não necessariamente. Não são raras às vezes, aliás, não necessariamente, tá? Não são raras às vezes, aliás, a maioria delas, que é possível se negociar cláusulas contratuais mesmo com essas grandes empreiteiras nestes contratos. Todas as cláusulas, Franco? Não, mas algumas, sim, muitas. E isso é absolutamente factível de se obter. E uma cláusula bem feita é uma distinção, um contrato bem feito é uma linha que vai delimitar entre esse pequeno quebrar ou ele lucrar muito. Porque imagina, um pequeno hotel numa cidade do interior onde vai ser implementada uma nova obra. Esse pequeno hotel tem lá 30 quartos. Se, de repente, todos esses quartos são ocupados com uma continuidade durante um grande período de tempo por uma determinada empreiteira, se essa empreiteira, de uma hora para outra, larga esse hotel vai quebrar. Porque ele já se habituou com uma quantidade bacana de receita e, de repente, de uma hora para outra, ele não tem mais essa receita. A mesma coisa com um restaurante, a mesma coisa com um transportador, a mesma coisa com um dono de uma farmácia local ou o dono de uma van que faz o transporte mais curto de alguns dos passageiros. A partir do momento que eles se habituam com aquela receita, se aquilo for cortado de uma hora para outra, ele quebra. Ou, se o contrato de a cláusula de reajuste não for adequada dentro de um contrato desse tipo, esse cara também pode quebrar. Porque lembre-se, a primeira situação que eu comentei hoje nesse bate-papo foi exatamente em cima da inflação. Pensa um cara de uma van que cobra um preço X para poder transportar diariamente os funcionários de uma determinada obra. Os funcionários de um setor administrativo, tá? Geralmente eles contratam ônibus, mas vamos colocar que contratou uma van. Imagina essa van lá atrás cobrou um preço X e agora a gasolina quase dobrou de preço, o diesel quase cobrou de preço. Esse cara, se não tiver um reajuste no contrato, ele não consegue sobreviver. E se for empurrado a ele, goela abaixo, aquele contrato, sem que um advogado local, um advogado especializado em contrato, tenha atuado em favor dele para fazer uma renegociação ou para fazer uma adequação daquela cláusula contratual, aquele cara pode quebrar. Então, perceba que quando a gente fala em investimento em infraestrutura, nós estamos falando em mercado potencial gigante para todos os profissionais que têm atuação com essa área. Nós estamos falando em atuação para os profissionais lá da cidade do interior, onde aquela construtora vai se instalar. Nós estamos falando do advogado da cidade de grande, onde o subempreiteiro está. Ou nós estamos falando daquele mega escritório de advocacia que atua diretamente para a própria empreiteira de grande porte, que é a responsável por executar todo aquele contrato. Então, perceba que nós temos um mercado muito grande de atuação para advogado em qualquer um dos nichos. A grande questão que eu chamo é que, de forma geral, os profissionais especializados em atuação contratual, eles estão estabelecidos nos grandes núcleos. E isso abre um enorme mercado, mas um enorme mercado mesmo, para aqueles advogados do interior que sejam especializados em advocacia contratual. Esses advogados, eles têm um nicho, um mercado, uma capacidade de atuação enorme para assessorar ou ajudar aquelas empresas que estão se instalando ou aquelas empresas que vão contratar as empresas locais. Então, a atuação com contratos, quando a gente fala nesses 3 nichos, ela tende a ser gigantesca no ano de 2022, porque apesar de nós termos tido vários investimentos nos anos anteriores, até então não houve uma promessa de investimento tão grande quanto há para 2022, em vários aspectos diferentes. Então, nós temos a possibilidade de atuação desde aquele pequeno para o médio para o grande, seja para poder elaborar contratos,
para aqueles que estão lá no interior ou para aqueles que estão em capital, em cidade de grande porte, para poder atuar entre uma pequena construtora e um pequeno fornecedor, um pequeno lojista de material de construção, um pequeno transportador, ou para aqueles que podem analisar ou revisar um contrato quando a gente está falando da contratação dessa de grande porte para de pequeno porte. Então, nós temos, de fato, um grande mercado a ser explorado no ano de 2022. Além desses 3 grandes mercados, nós temos outros. Nós temos, por exemplo, o mercado de tecnologia, que está cada vez se expandindo mais. O mercado de contratos na área de tecnologia ou na área de comunicação, e aí quando eu falo tecnologia e comunicação, eu quero dizer o mercado de atuação contratual para aqueles que atuam, por exemplo, com mídias sociais, com redes sociais. 2021 foi um ano de um grande empurrão para uma atuação mais virtualizada. E aí, essa atuação virtualizada é o último ponto que eu quero pegar hoje. Não só na parte tecnológica, mas também, principalmente, para a atuação do advogado. Então, vamos lá, olha só. 2019, até 2019, nós tínhamos uma advocacia que era nitidamente presencial. Era quase que uma obrigação ter-se um escritório maravilhoso, bonito, aquele negócio todo. 2020 e final ali de 2020 e 2021, a gente teve uma mudança de chave nisso e passou-se a ser normal e viável atendimento online, reuniões online. Eu mesmo, em 2021, atendi vários clientes online, e que eu nem sequer os conheci pessoalmente, só online. E tenho certeza que muitos de vocês também estiveram nessa mesma toada de atendimento de clientes no ambiente online. 2022, no final de 2021 e 2022, comecinho, né? Eu acho que isso vai acontecer. A gente começou a ter alguns encontros já presenciais, quase que como uma necessidade, porque alguns clientes queriam tinham necessidade daquele encontro presencial. Não sei se vocês notaram isso, mas eu notei isso muito fortemente. Mas, de toda forma, a mudança que aconteceu por causa da pandemia foi uma mudança que favoreceu ao advogado atuar em qualquer lugar que ele quisesse. Então, hoje em dia, não há impedimento nenhum daquele advogado que está lá em Ipatinga, do advogado que está em João Molevade, do advogado que está em Petrópolis ou em Cascavel, atender um cliente de São Paulo, de Belo Horizonte, de Salvador. Então, para tudo isso que eu falei hoje, para todos essas oportunidades, tanto no trabalho para infraestrutura, quanto no trabalho de renegociação ali de contratos decorrentes de inflação, de aumento de custos, que tornam alguns dos contratos inviáveis, quanto também no período eleitoral, nós teremos uma possibilidade de atendimento remoto, o que cria uma possibilidade de atuação do advogado contratualista para qualquer lugar do Brasil. Então, qualquer advogado hoje, principalmente por causa dessa mudança de chave, terá a oportunidade de, se ele se fazer presente, ele estar em qualquer dos ambientes e atender a qualquer cliente, atender qualquer tipo de cliente. Estou vendo aqui, inclusive, comentando, o Júlio comentando que o Office seria o futuro. É o futuro, é o presente, e isso é uma realidade, porque permite ao advogado atuar em qualquer lugar, para qualquer tipo de cliente. Para isso, obviamente, é necessário que o advogado tome algumas posturas, tome algumas atitudes que vão ser, que hoje são inerentes. E isso, essa possibilidade de tomar essas atitudes, ela foi acelerada, sobretudo, por algumas mudanças de posturas da própria OAB no ano de 2021, liberando algumas atividades aqui em redes sociais. Então, 2022 vai ser um ano de incríveis oportunidades para os advogados que atuem com a advocacia contratual. Só que, para isso, ele vai
precisar se fazer presente. Para isso, ele vai precisar ser especializado, ele vai precisar saber como fazer. Infelizmente, aqui a gente está chegando já a 30 minutos, já é muito tempo, já é muita informação. Eu queria, hoje o intuito era nós discutirmos as oportunidades que há para a advocacia extrajudicial contratual no ano de 2022, as que eu enxergo. Eu espero do fundo do meu coração que tenha ajudado vocês um pouquinho a enxergar esse mercado, esse potencial mercado que vai ser muito forte em 2022, esses 3 mercados, e existem outros. Então, eu queria encerrar agradecendo vocês pela presença, agradecendo vocês por terem assistido esse bate-papo e, principalmente, convidando vocês a manifestarem aqui para mim se vocês enxergam que há alguma outra oportunidade para a advocacia contratual que eu não tenha percebido. Muito obrigado, então. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui pelo YouTube.